Chega de drama, você não manda nada aqui. Foi o que meu marido disse na noite do meu aniversário de 42 anos, enquanto arrancava meu cartão de crédito da mesa de jantar que eu mesma havia preparado com tanto carinho. Ele riu. Aquela risada grossa, debochada, que eu tinha aprendido a temer ao longo de 16 anos de casamento. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, enquanto ele brindava com champanhe ao lado da amante. Sim, ela estava lá, sentada na cadeira que deveria ser do meu filho. Eu não chorei, não implorei. Apenas me levantei devagar, tirei o avental florido que ele tinha dado de presente 3 aniversários atrás, dizendo que mulher de verdade usa avental. E sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que fez o sangue dele gelar por um segundo. Aproveita bem essa festa, Ricardo, eu disse, minha voz calma como água parada antes da tempestade. Porque amanhã, quando você acordar, vai descobrir que nunca mais vai mandar em nada na vida. Nem na minha, nem na sua. A confusão tomou conta do rosto dele. Raiva misturada com algo que eu não via há anos. Medo. E foi naquele momento, com todos os convidados, a família dele, os amigos dele, a amante dele, me olhando em silêncio absoluto, que tudo começou a desmoronar para Ricardo Mendes. E o melhor de tudo, ele não tinha a menor ideia do furacão que estava prestes a devastar a vidinha perfeita que ele construiu nas minhas costas. A sala de jantar estava iluminada por aquelas luzinhas amarelas que eu tinha comprado na loja de decoração da Rua das Flores, em Vitória, 2 semanas antes. Eu queria que tudo ficasse bonito, acolhedor, perfeito, como sempre quis. A mesa de mogno que eu tinha herdado da minha mãe estava coberta com a toalha de linho bordada à mão, aquela que eu reservava só para ocasiões especiais. O cheiro de lasanha gratinada ainda pairava no ar, misturado com o perfume caro que a tal da Jéssica, a amante, usava. Um perfume enjoativo, forte demais, que fazia minha garganta coçar. Eu estava usando um vestido azul marinho simples, nada chamativo, porque Ricardo sempre dizia que eu não tinha mais corpo para chamar atenção. Aos 42 anos, depois de 2 filhos e 16 anos cuidando da casa, da carreira dele e da família dele, meu corpo carregava as marcas da vida. E eu não tinha vergonha disso. Mas ele tinha. Minhas mãos tremiam levemente quando peguei o guardanapo de tecido e limpei a boca, sentindo o gosto amargo da humilhação ainda fresco na língua. Meu coração batia num ritmo esquisito, rápido demais, mas firme, como se soubesse algo que minha cabeça ainda estava processando. Minha boca estava seca. Eu podia ouvir o barulho das taças sendo colocadas na mesa, o murmúrio constrangido dos convidados, o som irritante da risada de Jéssica. Ela tinha 26 anos. Cabelos loiros oxigenados, unhas postiças vermelhas, aquele tipo de beleza fabricada que some depois dos 30. Ricardo estava de pé ao lado dela, com a camisa social branca que eu tinha passado pela manhã, gravata azul marinho. Combinando com meu vestido, percebi com uma pontada de ironia amarga, e aquele sorriso vitorioso de quem acha que ganhou o jogo. Ele tinha 51 anos, barriga de chope, começo de calvície que ele tentava disfarçar com gel, e aquele ar de superioridade que homens medianos adquirem quando têm um pouco de dinheiro no bolso. Estávamos sozinhos naquele momento de humilhação. Sozinhos com 12 testemunhas. A mãe dele, Dona Neuza, estava sentada na ponta da mesa, fingindo que não via nada. Os 2 irmãos dele, Marcelo e Fernando, olhavam para os pratos. As esposas deles, sempre tão amigas quando precisavam de alguma coisa, agora estudavam as unhas. Os amigos de trabalho dele, Roberto e Cláudio, trocavam olhares desconfortáveis. E Jéssica ria. Você realmente achou que ia me fazer passar vergonha na frente dos meus amigos com esse draminha de cartão? Ricardo continuou, a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Ele queria plateia. Sempre quis. Você não passa de uma parasita, Clarice. Nunca trabalhou um dia sequer na vida. Vive às minhas custas há 16 anos. Acha que tem direito de quê? De gastar meu dinheiro em quê? Em luzinhas ridículas?
Em comida que ninguém pediu? Eu senti a queimação das lágrimas querendo descer, mas não deixei. 16 anos. 16 anos desde que larguei meu emprego como professora de matemática na Escola Estadual Maria Ortiz para cuidar do nosso primeiro filho, Gustavo, hoje com 15 anos. 16 anos desde que Ricardo prometeu que eu nunca precisaria me preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo, que eu só precisava ser a esposa e mãe perfeita. E eu fui. Cuidei da casa impecável de 4 quartos no bairro Jardim da Penha. Criei Gustavo e Laura, nossa filha de 12 anos, praticamente sozinha porque ele sempre estava ocupado demais com o escritório de contabilidade. Lavei, passei, cozinhei. Organizei as festas de fim de ano da família dele. Cuidei da mãe dele quando ela teve pneumonia. Economizei cada centavo do dinheiro que ele me dava. Mesada, ele chamava, como se eu fosse criança, para conseguir comprar presentes de Natal decentes para as crianças. Renunciei aos meus sonhos de fazer mestrado. Renunciei aos meus amigos, porque ele sempre tinha alguma reclamação. Aquela sua amiga é fofoqueira. Aquele seu amigo fica te olhando demais. Você não precisa sair tanto. Renunciei até ao meu nome, porque para todo mundo eu era a mulher do Ricardo, nunca Clarice Ferreira Mendes. E ali estava eu, no meu aniversário de 42 anos, sendo chamada de parasita, na frente da amante dele, com minha aliança de ouro branco ainda brilhando no dedo. Ricardo, a voz da dona Neuza era fraca, quase um sussurro. Talvez não seja o momento. Não, mãe. Ele interrompeu, enchendo a taça de champanhe Chandon, que custava R$ 180 a garrafa. Eu sabia porque tinha visto a nota fiscal. É exatamente o momento. Clarice precisa entender o lugar dela. O lugar dela. Meu lugar. Eu olhei ao redor da mesa. A lasanha que levou 3 horas para ficar pronta. O purê de batatas com alho poró que Laura adorava. A salada Caesar com croutons caseiros. A torta de limão que tinha sido a sobremesa do nosso casamento e que eu fazia todo ano no meu aniversário como uma espécie de tradição boba, romântica, que só eu lembrava. R$ 17.000. Era quanto eu tinha na poupança secreta. R$ 17.000 que juntei centavo por centavo ao longo de 7 anos, desviando um pouco do dinheiro do mercado aqui, vendendo algumas joias velhas da minha mãe ali, fazendo bolo de pote para vender escondido no bairro. Ricardo nunca soube, porque Ricardo nunca prestou atenção suficiente em mim para notar que eu saía de casa 2 vezes por semana com marmitas térmicas cheias de bolo. Ele nunca notou quando a pulseira de ouro da vovó Dalva sumiu do meu porta-joias. Ele nunca notou quando comecei a comprar marcas mais baratas no supermercado e embolsar a diferença. Ele nunca notou nada. E foi esse nunca notar que se tornaria a ruína dele. Sabe o que eu acho? Jéssica falou pela primeira vez, sua voz esganiçada cortando o silêncio tenso. Acho que ela devia agradecer por você ter paciência com ela até hoje, amor. Eu, no lugar dele, já teria mandado embora faz tempo. Amor. Ela chamou meu marido de amor, na mesa do meu jantar de aniversário, usando o colar que eu tinha certeza que era o que tinha sumido do meu armário 3 meses atrás. Aquele colar de pérolas que Ricardo disse que tinha devolvido para a joalheria porque a cor não combinava comigo. Combinava com ela, aparentemente. Foi naquele momento que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não quebrou fazendo barulho, não quebrou com drama. Foi como quando uma represa racha silenciosamente antes de desabar de uma vez. Por anos, eu tinha engolido humilhações pequenas. Essa comida está sem sal. Você não sabe nem passar uma camisa direito? Olha como você está gorda, Clarice, que vergonha. Você é burra ou se faz. Pequenas farpas diárias que foram corroendo minha autoestima até eu realmente acreditar que não servia para nada, além de ser a mulher invisível dele. Mas naquela noite, vendo ele rir com aquela garota que tinha idade para ser filha dele, vendo a família dele fingir que não estava acontecendo nada, vendo meu cartão de crédito, que tinha um limite ridículo de R$ 1.500 que ele controlava pelo aplicativo do banco, jogado no chão como lixo, algo mudou. Eu levantei da cadeira, tirei o avental devagar,
dobrando ele com calma e colocando no encosto da cadeira. Todos me olhavam agora. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede da sala. Peguei minha bolsa preta de couro sintético, presente de aniversário de 2 anos atrás que custou R$ 80 numa promoção, e antes de sair pela porta da sala, me virei para Ricardo uma última vez. Ele estava com o braço em volta da cintura de Jéssica, a taça de champanhe na outra mão, aquele sorriso idiota ainda no rosto. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Ricardo? Perguntei, minha voz firme, clara, sem tremer. Eu sei exatamente quanto você ganha. Sei quanto você tem na conta. Sei das suas senhas, dos seus contratos, dos seus clientes. Conheço cada esquema que você armou, cada nota fiscal falsa, cada centavo não declarado. Passei 16 anos organizando sua papelada, lembra? Porque você sempre foi preguiçoso demais para fazer isso sozinho. A cor sumiu do rosto dele. Você não ia. Aproveita bem essa festa, eu repeti, porque amanhã de manhã, às 9 horas, quando você chegar no escritório, vai ter uma surpresa esperando. E não vai ser bolo. Saí daquela casa, aquela casa que eu limpei por 16 anos, e não olhei para trás. Mas antes de te contar o que aconteceu no dia seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Essa história que você está ouvindo agora, eu estou contando 3 anos depois daquela noite. Hoje é janeiro de 2029. E aquele jantar fatídico aconteceu no dia 27 de janeiro de 2026, uma terça-feira quente em Vitória. E se você quer descobrir como uma dona de casa de 42 anos, sem emprego e com R$ 1.500 de limite no cartão, conseguiu destruir a vida de um contador arrogante e reconstruir a própria vida do zero, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido, por humilhação dentro da própria casa, por ser chamada de parasita enquanto construía a vida de todo mundo, menos a sua. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança. Ah, a vingança foi servida gelada, calculada e com juros de 16 anos. Porque sabe o que eu descobri naquela noite? Que a mulher que cuida da papelada sabe de tudo. De absolutamente tudo. Eu conheci Ricardo Mendes em março de 2008, 18 anos atrás, numa festa de casamento da minha prima Amanda, no Clube Álvares Cabral. Eu tinha 24 anos, acabava de me formar em licenciatura em matemática pela UFES. Estava empolgada com meu primeiro emprego como professora e cheia de sonhos bobos de fazer diferença na educação pública. Usava óculos de armação grossa, que Ricardo mais tarde me convenceria a trocar por lentes de contato. Tinha cabelo cacheado comprido que eu não sabia arrumar direito, e um vestido rosa claro que minha mãe tinha feito em casa. Eu não era bonita no sentido convencional. Nunca fui. Mas tinha algo que as pessoas sempre diziam gostar em mim. Meus olhos. Olhos castanhos grandes, expressivos, que mostravam tudo o que eu estava sentindo. Ricardo estava sentado na mesa ao lado da minha, sozinho, com um copo de uísque na mão. Ele tinha 33 anos, já era contador formado há 10 anos, tinha um escritório pequeno, mas próprio na Praia do Canto, e usava um terno cinza bem cortado que fazia ele parecer mais importante do que realmente era. Não era bonito, nunca foi. Mas tinha aquele jeito confiante de homem que sabe conversar, que faz piada na hora certa, que olha nos seus olhos como se você fosse a mulher mais interessante do mundo. Você é prima da noiva? Ele perguntou, puxando conversa quando eu fui até o bar pegar refrigerante. Sou. E você? Sou contador do pai do noivo. Vim mais por obrigação que por vontade, mas agora estou vendo que valeu a pena. Eu ri. Aquele tipo de cantada cafona que deveria ter me feito revirar os olhos. Mas naquela época me fez corar. A gente conversou a noite inteira. Ele parecia impressionado quando eu disse que era professora. Que mulher inteligente, ele disse sorrindo. Difícil de encontrar. Hoje eu entendo que não era elogio. Era mapeamento. Ele estava identificando minhas fraquezas. Eu era inexperiente com homens, insegura com minha aparência, carente de validação e financeiramente ingênua.
Ele pediu meu número. Ligou no dia seguinte. Me levou para jantar no Ilha Grill, um restaurante caro que impressionou a garota simples de classe média baixa que eu era. Pagou a conta sem pestanejar, R$ 450 que na época pareciam uma fortuna. Me deu rosas vermelhas. Me buscou de carro. Um Corsa preto que ele depois trocou por um Civic prata. Nos primeiros 6 meses, foi perfeito. Ele era atencioso, carinhoso, presente. Apresentou-me à família. Dona Neuza, uma senhora de 60 anos viúva que idolatrava os 3 filhos homens, e os irmãos Marcelo e Fernando, mais novos, casados, com famílias próprias. Conheci os amigos dele. Fui incluída nos churrascos de domingo. Mas teve uma coisa que eu ignorei. Uma bandeira vermelha enorme que eu fingi não ver porque estava apaixonada, porque queria que desse certo, porque tinha 24 anos e achava que aquele era meu grande amor. Ele começou a fazer pequenas críticas. Esse óculos deixa você com cara de velha, amor. Por que você não usa lente de contato? Seu cabelo ficaria mais bonito escovado. Esses cachos são meio largados. Você não acha que esse vestido está um pouco justo? Você está um pouco acima do peso, amor. Só estou preocupado com sua saúde. Cada crítica vinha embrulhada em preocupação, em cuidado, em amor. E eu, idiota, acreditava. Comecei a usar lente de contato mesmo, tendo os olhos secos e irritados. Alisava o cabelo toda semana, mesmo gastando R$ 200 que eu não tinha. Comecei a fazer dieta, a contar calorias, a me pesar todo dia e me sentir mal quando o ponteiro subia meio quilo. Minha mãe, Vera, tentou me alertar. Clarice, esse homem está mudando você. Você não sorri mais do mesmo jeito. Mas eu defendi ele. Mãe, ele só quer que eu seja a melhor versão de mim mesma. É amor. Meu pai, seu Joaquim, foi mais direto. Esse sujeito tem cara de metido. Cuidado, filha. Mas pai era desconfiado com todo mundo. Eu não dei ouvidos. Namoramos 1 ano. Ele pediu minha mão em casamento num restaurante cheio de gente, com direito a violinista e tudo. Eu disse sim, chorando de emoção. Casamos em abril de 2009, numa cerimônia simples na igreja de São Pedro, com recepção no salão da igreja mesmo. Foram 80 convidados, vestido alugado de R$ 1.200. Bolo simples de R$ 2.000, decoração básica de R$ 3.000. Ricardo pagou tudo. Fez questão de deixar claro para todo mundo que ele estava bancando o casamento inteiro, porque a família da noiva não tinha condições. Meus pais ficaram constrangidos, mas não falaram nada. Lua de mel em Natal, no Rio Grande do Norte, 7 dias num resort all-inclusive que custou R$ 6.000. Foi lindo. Ele foi atencioso. Romântico. Fez amor comigo toda noite como se eu fosse a mulher mais desejada do planeta. Quando voltamos, ele sugeriu que eu pedisse demissão da escola. Amor, você ganha R$ 1.800 por mês. Eu ganho 12.000. Não faz sentido você perder tempo com esse emprego estressante. Fica em casa, cuida da nossa casa, em breve vamos ter filhos. Eu cuido de você. E eu, que já estava cansada da escola pública, da falta de estrutura, dos alunos desrespeitosos, aceitei. Foi o maior erro da minha vida. Os primeiros 3 anos foram de construção. Engravidei do Gustavo 2 meses depois do casamento. Tive uma gravidez difícil, enjoos horríveis, pressão alta, e Ricardo foi ausente, trabalhando demais, sempre. Gustavo nasceu em fevereiro de 2010, um menino lindo de 3,5 kg que mudou minha vida completamente. Eu me dediquei à maternidade com a mesma intensidade que me dedicava a tudo. Ricardo não trocava fralda. Isso é coisa de mãe, ele dizia. Não acordava de madrugada. Eu trabalho, preciso descansar. Não participava dos cuidados. Você fica em casa o dia todo. Qual é o problema? Quando Gustavo tinha 1 ano, compramos a casa de 4 quartos no Jardim da Penha, um bairro de classe média alta em Vitória, por R$ 420.000. Ricardo deu entrada de 120.000, dinheiro que ele disse ter economizado, e financiou o resto em 30 anos. A casa era grande demais para 3 pessoas, mas ele insistiu. Eu não vou morar em apartamento apertado. Sou um profissional bem-sucedido.
Mereço uma casa de verdade. A casa tinha 4 quartos, 3 banheiros, sala ampla, cozinha espaçosa, área de serviço, quintal e garagem para 2 carros. Eu decorei cada canto daquela casa com carinho. Escolhi cortina por cortina, cada móvel, cada quadro. Transformei aquela casa num lar. Nossa filha Laura nasceu em agosto de 2013. Outra gravidez difícil, mas dessa vez eu já sabia que não podia contar com Ricardo para nada. Minha mãe veio morar com a gente por 3 meses para me ajudar. Foi nessa época que comecei a ver mudanças mais drásticas no comportamento dele. Ele começou a chegar tarde, depois de 10, 11 da noite. Sempre com desculpas de clientes, reuniões, prazos. Começou a ser mais grosseiro. A comida está fria. A casa está uma bagunça. Você não consegue fazer nada direito? Começou a me privar de coisas pequenas. Você não precisa ir nesse aniversário da sua amiga. Fica em casa com as crianças. Por que você quer comprar roupa nova? Você não sai de casa. Esse creme é muito caro. Usa qualquer um. Eu tinha 29 anos, 2 filhos pequenos, nenhuma renda própria e um marido que estava se transformando em alguém que eu não reconhecia. Mas eu tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir sustentar os filhos. Medo de ser uma mãe solteira fracassada. Então eu fiquei. E engoli. E sorri quando precisava sorrir. E fingi que estava tudo bem. Entre 2013 e 2019, os anos foram ficando cada vez piores. Ricardo prosperava profissionalmente. O escritório cresceu, ele contratou 3 funcionários, mudou para um prédio comercial maior na Enseada do Suá, comprou um carro novo, um Honda Civic prata de R$80 mil, e começou a viajar mais. Congressos, ele dizia. Cursos, ele explicava. Reuniões importantes, ele insistia. Eu cuidava de tudo em casa sozinha. Acordava às 6 da manhã para fazer café da manhã. Levava Gustavo para a escola às 7. Voltava, dava café para Laura, limpava a casa, fazia almoço, buscava Gustavo meio-dia. Levava Laura para a natação às 3, buscava às 5, ajudava nos deveres, fazia janta, colocava os 2 para dormir, repetia tudo no dia seguinte, sem folga, sem ajuda, sem reconhecimento. O dinheiro da casa, que Ricardo me dava, foi diminuindo. De R$3 mil mensais, caiu para 2.500, depois para 2.000. Quando reclamei, ele explodiu. Você acha que dinheiro dá em árvore? Eu trabalho feito um condenado e você fica aí reclamando? Aprende a economizar. Comecei a comprar marcas mais baratas no supermercado. Arroz comum em vez de integral. Feijão tipo 2 em vez de tipo 1. Frango congelado em vez de fresco. Legumes da feira em vez do supermercado. E guardava a diferença. R$50 aqui, 80 ali, 120 no outro mês. Escondi o dinheiro numa caixa de sapatos velha dentro do guarda-roupa do quarto de hóspedes. Ricardo nunca entraria lá. Ele mal entrava nos outros cômodos da casa. Em 2016, vendi a pulseira de ouro da minha avó, aquela que minha mãe tinha me dado quando ela morreu. 28 gramas de ouro que renderam R$3.400. Chorei quando entreguei na joalheria do centro. Mas precisava daquele dinheiro. Precisava ter algo meu. Comecei a fazer bolo de pote para vender. Chocolate com morango, Prestígio, Ninho com Nutella. Vendia por R$15 cada. Fazia 30 por semana. R$450 por mês que Ricardo nunca soube que existiam. Os ingredientes eu comprava misturados com as compras do mercado. Ele nunca notou que eu estava fazendo 20 bolos por semana. Ele nunca notou nada. A primeira vez que soube da traição foi por acidente. Janeiro de 2018. Eu estava organizando a gaveta da cômoda dele, procurando meias limpas para arrumar, quando encontrei um recibo de restaurante. Não seria nada demais se não fosse o valor, R$740, para 2 pessoas, num restaurante italiano na Praia do Canto. Na data do congresso em São Paulo, que ele tinha dito que foi, confrontei ele naquela noite. Ricardo, achei esse recibo. Você não tinha dito que estava em São Paulo? Ele me olhou com aquele olhar frio,
vazio. Você está fuçando minhas coisas agora? É isso? Virou detetive particular? Eu só estava procurando meias e... Era um jantar de negócios, Clarice, com um cliente importante. Ou você acha que eu tenho obrigação de te dar satisfação de cada centavo que gasto? Mas você disse que estava em São Paulo. Mudei de plano no último minuto. Algum problema? R$ 700, Ricardo. Para 2 pessoas. O cliente pediu vinho caro. Para de me encher o saco com essas bobagens e vai fazer alguma coisa útil. Eu não acreditei nele, mas não tinha como provar nada. Comecei a prestar mais atenção. Encontrei outro recibo 3 meses depois. Motel, R$ 280. Encontrei cobranças no cartão dele de uma perfumaria. R$ 1.200 em produtos. Eu nunca recebi perfume dele. Encontrei mensagens apagadas no celular quando ele esqueceu desbloqueado. Com saudades, gatinho. Confrontei de novo. Dessa vez ele usou outra tática. Clarice, você está ficando louca. Está vendo traição em tudo. Isso é porque você não tem o que fazer o dia inteiro. Fica com a cabeça viajando. Você precisa de terapia. Gaslighting. Eu não sabia o nome disso na época, mas era exatamente isso. Fazer eu duvidar da minha própria sanidade. Eu sei o que vi, Ricardo. Você não sabe de nada. Você é uma dona de casa paranoica que está vendo fantasma onde não tem. Quer saber? Estou cansado disso. Cansado de ter que dar satisfação, cansado de ser acusado de coisas que não fiz. Você devia era agradecer por ter um marido que trabalha, que paga as contas, que te dá uma casa boa. Porque sozinha, Clarice, você não seria nada. E eu fiquei quieta, de novo. Porque ele tinha razão numa coisa. Sozinha, sem emprego, sem renda, com 2 filhos, o que eu seria? Onde eu iria? Então engoli mais uma vez. O ponto de virada veio em maio de 2023, 3 anos antes do jantar fatídico. Ricardo chegou em casa tarde de novo, bêbado, cambaleando. Eu estava no quarto com as crianças já dormindo. Ele entrou no quarto sem tomar banho, cheirando a bebida e perfume feminino e deitou na cama. Meio dormindo, bêbado, ele sussurrou: Jéssica. Fingi que estava dormindo, mas meu coração quase saiu pela boca. Jéssica. Então tinha nome. Esperei ele dormir completamente. Peguei o celular dele, eu sabia a senha, 1408, data de aniversário da mãe dele. Procurei nos contatos. Nada. Procurei nas mensagens. Apagadas. Mas esqueceu de apagar do WhatsApp Web. Loguei no meu celular usando o WhatsApp Web dele. E lá estava. Jéssica Silva, auxiliar administrativa no escritório dele. 23 anos. 1 ano mais velha que Gustavo seria hoje. As mensagens eram nojentas, fotos íntimas, conversas explícitas e o pior, mensagens falando de mim. Hoje a vaca da minha mulher estava reclamando que eu não levo ela para jantar. Falei que mulher gorda não merece jantar fino. Ela respondia com risadas. Mal posso esperar para você se livrar dela e a gente poder ficar junto de verdade, amor. Logo, princesa. Só estou esperando o momento certo. Ela não vai ficar com nada. Nada. Depois de tudo que eu construí, cuidei, sacrifiquei, nada. Tirei print de tudo. 346 fotos. Salvei num pendrive que escondi dentro de um absorvente na minha gaveta íntima, lugar que Ricardo jamais olharia. E comecei a planejar. Eu tinha 39 anos, 16 anos de casada, 2 filhos, R$ 17.000 guardados, e prints de traição que destruiriam a reputação dele se fossem parar nas mãos certas. Mas eu precisava de mais. Precisava de algo que garantisse que ele não sairia ileso. Foi quando comecei a prestar atenção na papelada dele. Ricardo sempre foi desleixado com papelada. Contas chegavam e ele jogava na mesa da cozinha. Contratos ficavam espalhados, notas fiscais amontoadas. Então, há uns 6 anos, ele me pediu para organizar. Clarice, você que fica em casa o dia inteiro, organiza essa papelada para mim. Separa por mês, põe nesses fichários aqui. Não é nada demais. Não era nada demais. Claro que não. Eu comecei a fazer isso. E enquanto organizava, lia. No começo por tédio.
depois por curiosidade, depois por estratégia, descobri que Ricardo tinha 2 escritórios, um oficial, registrado, outro clandestino, sem registro, onde atendia clientes que queriam sonegar imposto. Descobri que ele emitia notas fiscais falsas, criava empresas fantasmas, desviava dinheiro de clientes para contas em paraísos fiscais. Tinha um sistema inteiro de lavagem de dinheiro disfarçado de consultoria tributária. Eu não sabia todos os detalhes técnicos, nunca estudei contabilidade, mas sabia o suficiente para entender que era ilegal, muito ilegal. Copiei tudo. Tirei foto de cada documento comprometedor. Anotei nomes de clientes, valores, datas, contas bancárias. Guardei tudo no mesmo pendrive dos prints. E esperei. Esperei o momento certo. Porque uma coisa que 16 anos de casamento com um homem controlador me ensinaram foi paciência. E timing. Enquanto isso, Ricardo foi ficando cada vez pior. Me xingava abertamente na frente das crianças. Sua mãe é uma inútil, filhos. Não sejam que nem ela. Gustavo, já com 14 anos, começou a responder. Pai, não fala assim da mãe. Cala a boca, moleque, eu falo o que eu quiser na minha casa. Laura, com 10 anos, começou a ter medo dele. Chorava quando ouvia ele gritar comigo. Mas eu aguentava. Porque sabia que um dia, em breve, tudo mudaria. No dia 15 de janeiro de 2026, 12 dias antes do meu aniversário, Ricardo chegou em casa meio-dia. Incomum. Ele nunca vinha almoçar em casa. Entrou com Jéssica. Clarice, essa é Jéssica, minha nova sócia no escritório. A gente vai trabalhar aqui em casa essa tarde porque o escritório está sem energia. Sócia. Ela tinha 26 anos, ensino médio completo e era sócia dele. Ah, que bom, eu disse sorrindo. Prazer, Jéssica. Igualmente, ela respondeu, mal olhando na minha cara. Fizeram reunião no escritório dele por 3 horas. Eu preparei almoço, lasanha, a mesma que faria no meu aniversário. Levei para eles, bati na porta. Pode entrar, Ricardo disse. Quando abri a porta, Jéssica estava sentada no colo dele. Se separaram rápido, mas não rápido o suficiente. Desculpa, eu disse, minha voz neutra, colocando a bandeja na mesa. Lasanha. Saí e fechei a porta. Voltei para a cozinha. Sentei na cadeira e comecei a rir. Rir de um jeito quase histérico. Porque a audácia, a pura audácia de trazer a amante para dentro da minha casa, de fazer eu servir comida para os dois, foi nessa hora que decidi. Não ia esperar mais. O aniversário seria o fim. Naquela noite, quando Ricardo voltou da rua, tinha levado Jéssica embora por volta das 7, preparei o jantar normalmente. Ele comeu, não disse obrigado, nunca dizia. Depois foi assistir futebol na sala. Eu subi para o quarto, peguei meu notebook velho e comecei a pesquisar advogados. Encontrei um especializado em direito de família e crimes financeiros. Dr. Paulo Henrique Amaral. Escritório na Praia do Canto. Avaliações excelentes. No dia seguinte, enquanto Ricardo estava no trabalho, fui até lá. Levei o pendrive. Dr. Paulo era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e uma expressão séria que inspirava confiança. Recebeu-me no escritório dele, uma sala ampla com estante de livros de direito do chão ao teto. Senhora Clarice, como posso ajudar? Quero me divorciar do meu marido, mas não é só isso, quero destruir ele. Ele levantou as sobrancelhas. Isso é uma declaração forte. Eu tenho provas de traição, de crimes fiscais, de lavagem de dinheiro, de sonegação. Tenho tudo. E quero que ele perca tudo. Mostrei o pendrive. Dr. Paulo passou 2 horas analisando cada arquivo. Isso aqui, senhora Clarice, não serve só para divórcio. Isso aqui é denúncia à Receita Federal, ao Ministério Público, à Ordem dos Contadores. Isso acaba com a carreira dele. É exatamente o que eu quero. Vai ser uma guerra. Ele não vai aceitar passivamente. Eu sei. Mas agora eu não tenho mais medo. Contratei Dr. Paulo, honorários de R$ 12.000. Usei parte do dinheiro guardado. Ele preparou tudo. Ação de divórcio.
Pedido de meação de todos os bens. Denúncia à Receita Federal. Denúncia ao Conselho Regional de Contabilidade. Tudo datado para ser protocolado no dia 28 de janeiro, dia seguinte ao meu aniversário. Combinamos tudo. Ele me explicou meus direitos. Metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. A casa, os carros, o escritório, as contas, as economias. Tudo. E a pensão alimentícia para a senhora? Ele perguntou. Considerando que a senhora ficou 16 anos fora do mercado de trabalho, cuidando da casa e dos filhos, a lei prevê. Não quero pensão para mim, só para os meus filhos. Eu vou trabalhar, vou recomeçar. Saí daquele escritório me sentindo poderosa pela primeira vez em anos. Tinha um plano, tinha aliados, tinha provas. Faltava só o timing. Quando decidi fazer o jantar de aniversário, não foi inocência, foi estratégia. Eu sabia que Ricardo traria Jéssica. Sabia porque ouvi ele no telefone 3 dias antes. Amor, vai ser hilário. A gente vai comer na mesa dela, na cara dela, e ela não vai poder fazer nada. Eu queria testemunhas, queria que a família dele visse, os amigos dele, queria que todos vissem o tipo de homem que ele era. Para quando tudo explodisse, ninguém pudesse dizer que eu era a louca, a paranoica, a que inventava coisas. Preparei tudo. O jantar perfeito, a mesa perfeita. Me arrumei, coloquei meu vestido azul marinho, fiz uma maquiagem leve, recebi todos com um sorriso. Servi bebida, comida, agi como a anfitriã perfeita que sempre fui. E esperei. Esperei ele me humilhar, porque eu sabia que ele faria. Ele sempre fazia. E quando ele arrancou o meu cartão, quando chamou-me de parasita, quando brindou com a amante na minha frente no meu aniversário, eu senti paz. Porque agora eu podia agir sem nenhum peso na consciência, nenhuma dúvida, e se eu estiver exagerando. Não. Ele mostrou quem era na frente de todo mundo. E eu estava livre. Quando saí daquela casa, fui direto para o apartamento da minha amiga de infância, Beatriz. Bea era enfermeira, morava sozinha num apartamento de 2 quartos em Jardim Camburi e sempre foi meu porto seguro nos momentos difíceis. Clarice, o que aconteceu? Ela abriu a porta assustada ao me ver à meia-noite com uma mala. Aconteceu que eu finalmente decidi viver, Bea. Passei aquela noite na casa dela. Não dormi. Fiquei repassando cada passo do plano. Ricardo ligou 17 vezes, mandou 43 mensagens, todas dizendo a mesma coisa, que eu era dramática, louca, que estava fazendo tempestade em copo d'água, que eu voltasse para casa imediatamente. Não respondi nenhuma. No dia seguinte, 28 de janeiro de 2026, às 9 horas da manhã, enquanto Ricardo chegava no escritório achando que era só mais um dia, 4 coisas aconteceram simultaneamente. Primeiro, um oficial de justiça entregou a notificação de divórcio em mãos, no escritório, na frente dos funcionários e clientes. Segundo, 2 fiscais da Receita Federal chegaram com mandado de busca e apreensão. Terceiro, uma ordem judicial bloqueou todas as contas dele, todos os bens, tudo. Quarto, uma notificação do Conselho Regional de Contabilidade informando que ele estava sendo investigado por conduta antiética e crimes contra a ordem tributária. Eu não estava lá para ver. Mas Beatriz tinha uma amiga que trabalhava no prédio ao lado. Ela me ligou 10 minutos depois. Clarice, você precisava ver. Tem 2 carros da Receita Federal na porta. Ele foi visto saindo algemado. Algemado. Ricardo Mendes, contador respeitado, homem de família, pilar da comunidade. Algemado. Ele ligou para mim do telefone da delegacia. Eu atendi. Clarice, pelo amor de Deus, o que você fez? A voz dele estava diferente. Não tinha mais arrogância, tinha desespero, medo. Eu? Nada, Ricardo. Eu só organizei sua papelada, como você pediu. Você me denunciou? Você está louca? Você destruiu a gente. Não, amor, eu me libertei. Você que se destruiu sozinho. Eu só acendi a luz. Clarice, eu vou te processar. Vou te tirar tudo. Você não vai ver 1 centavo. Os filhos vão ficar comigo. Eu ri.
Ri de verdade dessa vez. Ricardo, você está falando de uma cela de delegacia. Você acha mesmo que tem poder de fazer alguma coisa agora? Ah, e sobre os filhos. Gustavo tem 15 anos. Pode escolher com quem quer morar. Laura tem 12, mas qualquer juiz vai ver as mensagens onde você me xinga na frente deles. Você não vai ter nem visita supervisionada. Silêncio do outro lado. Por que, Clarice? Por que você fez isso? Você realmente não sabe. Minha voz ficou séria agora. 16 anos, Ricardo. 16 anos eu te dei. Minha juventude, meus sonhos, minha carreira, minha dignidade. E você me chamou de parasita, na frente da sua amante, no meu aniversário. Então eu decidi que estava na hora de você descobrir como é ser humilhado. Como é perder tudo, como é ficar sem nada. Eu te amava. Não, você me usava. Existe diferença. Agora você vai ter muito tempo para aprender sobre isso. Desliguei. Bloqueei o número. Bloqueei ele de todas as redes sociais. Bloqueei a família dele. Bloqueei os amigos dele. Era como se ele tivesse morrido. E, de certa forma, tinha. As semanas seguintes foram uma loucura. A notícia se espalhou. Jornal local fez matéria. Contador de Vitória preso por esquema de sonegação milionária. As redes sociais pegaram fogo. Cliente depois de cliente entrou com processo. A Receita Federal descobriu desvios de mais de 3 milhões de reais ao longo de 10 anos. O escritório foi lacrado. Os bens foram bloqueados. Ricardo ficou preso por 8 dias até conseguir pagar fiança de 100 mil reais. Dinheiro emprestado pela mãe, que precisou vender a casa dela. Jéssica desapareceu na primeira semana. Bloqueou ele de tudo. Voltou pro ex-namorado. Na mesma semana que ele saiu da cadeia, postou foto no Instagram de lua de mel em Cancún. Ricardo viu. Mandou mensagem para ela. Foi bloqueado. Tentou ligar. Número mudado. Foi procurar ela no apartamento. Ela tinha se mudado. A mulher pela qual ele destruiu o casamento o abandonou na primeira dificuldade. A família dele foi se afastando aos poucos. Dona Neuza, que sempre idolatrou o filho, ficou do lado dele no começo. Clarice é uma víbora, filho. Você não merecia isso. Mas quando precisou vender a casa para pagar a fiança, a opinião mudou. Você devia ter tratado sua mulher melhor, Ricardo. Os irmãos pararam de atender as ligações. Os amigos sumiram. Roberto e Cláudio, que estavam no jantar, deram entrevista para o jornal dizendo que sempre desconfiaram que tinha algo errado e que nunca foram próximos dele de verdade. Ratos pulando do navio. O processo de divórcio correu em 3 meses. Dr. Paulo era bom, muito bom. Conseguiu provar que eu tinha direito à ameação de tudo. Afinal, eu tinha sustentado a casa, criado os filhos, permitido que ele construísse a carreira. A casa foi avaliada em 800 mil reais. Metade minha, 400 mil. O carro ficou comigo. As economias que ele tinha, 240 mil reais, metade foi para mim. 120 mil. O escritório foi vendido para pagar multas e impostos atrasados. Não sobrou nada para ele. Pensão alimentícia para os filhos, 4 mil reais mensais. Fixada mesmo com ele, alegando que estava desempregado. Aprenda a economizar, Ricardo. Eu disse na audiência. Ele me olhou com ódio, puro ódio, mas não podia fazer nada. Teve um momento que eu quase tive pena. Quase. Foi uns 4 meses depois do divórcio. Eu estava saindo do supermercado com Laura quando vi ele. Ricardo estava na fila do banco, numa agência no centro. Usava uma roupa velha, jeans desbotado, camiseta surrada. Tinha emagrecido. Muito. O cabelo estava mais grisalho, mais ralo, a postura curvada. Ele me viu. Atravessou a rua correndo. Clarice, por favor, eu preciso falar com você. Laura apertou minha mão com força. Ela tinha medo dele. Não tem nada para falar, Ricardo. Por favor, só 5 minutos. Eu perdi tudo. Estou morando num quarto alugado em Campo Grande. Não consigo emprego. Ninguém quer contratar um contador com ficha criminal. Minha mãe não fala mais comigo. Meus irmãos me bloquearam. Eu não tenho ninguém. E minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. E eu errei. Eu sei que errei. Mas você não precisava ter destruído minha vida inteira. Eu te amava, Clarice.
Do meu jeito, mas amava. Do seu jeito? Eu repeti, sentindo a raiva subindo. Você me chamou de parasita, Ricardo. Me humilhou na frente de todo mundo. Me traiu com uma menina 20 anos mais nova. Roubou minha juventude, minha carreira, minha autoestima. E você acha que uma desculpa agora vai consertar isso? Eu sei que não vai. Mas eu estou te implorando. Pelo menos deixa eu ver as crianças. Eles não respondem minhas mensagens. Porque eles não querem, Ricardo. Gustavo tem 15 anos. Ele decidiu sozinho que não quer falar com você. Laura também. Você gritou com eles, xingou a mãe deles, assustou eles. Você acha que eles vão esquecer isso? Eu mudei. Não. Você está arrependido porque perdeu. Não porque entendeu o que fez de errado. Se você tivesse saído ileso, continuaria do mesmo jeito. Entrei no carro. Ele ficou parado na calçada, chorando. Laura me olhou. Mãe, você acha que ele aprendeu? Não sei, meu amor. Mas não é mais problema nosso. Dirigi para casa nova. Nossa casa. Um apartamento de 3 quartos em Praia do Canto, que comprei com o dinheiro da meação. Menor que a casa antiga, mas nosso. Construído com dignidade, sem gritos, sem humilhação, sem medo. Nos primeiros meses foi difícil. Eu tinha 42 anos, 16 anos fora do mercado de trabalho. Nenhuma experiência recente. Quem ia me contratar? Tentei algumas escolas particulares. Infelizmente, precisamos de professores com experiência recente. Tentei aulas particulares. Consegui 3 alunos. R$ 150 por mês. Não era suficiente. Beatriz me ajudou. Clarice, você sempre foi boa com números. Por que não faz um curso de contabilidade? A ironia não passou despercebida. Eu estudar contabilidade depois de ter destruído um contador. Mas fazia sentido. Tinha o dinheiro da meação. Investi R$ 20.000 num curso técnico intensivo de contabilidade. 8 meses. Aulas de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite. Laura ficava com Beatriz. Gustavo ficava sozinho em casa. Ele já tinha 15, quase 16, era responsável. Estudei que nem uma louca. Eu tinha esquecido como era bom estudar. Como era bom aprender. Como era bom ter um objetivo. Me formei em novembro de 2026 com nota máxima. Consegui estágio num escritório pequeno de contabilidade em Vila Velha. R$ 1.500 por mês. Não era muito, mas era começo. Trabalhei 6 meses como estagiária. Provei meu valor. Em maio de 2027 fui efetivada. R$ 3.200. Em outubro do mesmo ano, recebi promoção. R$ 5.000. Em março de 2028, consegui emprego num escritório maior. R$ 7.800. E aqui estou eu agora, em janeiro de 2029, 3 anos depois daquele jantar. Eu tenho 45 anos, ganho R$ 11.000 por mês como contadora sênior num dos maiores escritórios de Vitória. Comprei um carro próprio, um Onix Zero, financiado, mas meu. Terminei de mobiliar o apartamento. Viajei com os filhos para Disney no ano passado, primeira viagem internacional deles. Gustavo tem 18 anos agora. Passou em engenharia na UFES. Está no 1º ano, orgulhoso da mãe que recomeçou. Laura tem 15, quer ser advogada, diz que quer ser forte que nem a mãe. Conheci alguém. Não foi planejado. Foi num curso de especialização em auditoria fiscal. Ele se chama Daniel. Tem 48 anos. É auditor fiscal da Receita Federal. Sim, a ironia continua. Divorciado há 5 anos. 2 filhos já adultos. Nos conhecemos na cantina durante o intervalo. Ele derrubou o café em mim sem querer. Desculpa. Nossa, que desastre. Deixa eu pagar a limpeza da roupa. Eu ri. Relaxa, já passei por coisas piores que café na blusa. A gente conversou, trocou o número. Começou devagar. Ele respeitava meu espaço, meu tempo, minhas cicatrizes. Não tinha pressa, não cobrava, não controlava, não diminuía. Hoje estamos juntos há 8 meses. Não moramos juntos. Não quero isso ainda. Mas nos vemos 3, 4 vezes por semana. Ele conheceu meus filhos. Foi carinhoso, respeitoso, não tentou ser pai deles. Apenas. Estava ali. Laura gosta dele.
Gustavo ainda está em processo de aceitação, mas está melhorando. E Ricardo? A última notícia que tive foi 6 meses atrás. Gustavo me contou, relutante. Mãe, o pai me mandou mensagem. E aí? Ele pediu dinheiro emprestado. Você deu? Não. Bloqueei ele de novo. Soube por terceiros que ele trabalha como auxiliar administrativo num escritório minúsculo em Cariacica. Ganha R$ 2.000 por mês. Mora num kitnet. A mãe morreu ano passado. Infarto. Ele não tinha dinheiro para enterro. Os irmãos pagaram tudo. Está sozinho. Completamente sozinho. Às vezes eu paro e penso se fui longe demais. Se a vingança foi desproporcional. Se eu deveria ter apenas me divorciado e seguido em frente. Mas então lembro. Lembro da risada dele quando me humilhou. Lembro das mensagens chamando eu de vaca. Lembro de 16 anos de solidão dentro do casamento. Lembro da minha autoestima destruída, dos meus sonhos enterrados, da minha dignidade pisoteada. E eu sei, não foi vingança, foi justiça. Não foi crueldade, foi consequência. Ele construiu a própria queda, tijolo por tijolo, humilhação por humilhação. Eu só. Abri a porta e deixei tudo desmoronar. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Vejo rugas que não existiam antes, a testa vincada, os pés de galinha nos cantos dos olhos. Vejo alguns fios brancos no cabelo que não me importo mais de esconder. Vejo olheiras de noites viradas estudando, mas vejo também outra coisa. Vejo força, vejo dignidade, vejo orgulho. Vejo uma mulher que morreu e renasceu das próprias cinzas. E ela é linda. Não pela aparência, mas pela resiliência, pelo caráter, pela coragem de recomeçar quando o mundo inteiro apostava que ela ia desistir. Numa tarde de domingo, uns 2 meses atrás, encontrei uma caixa velha no armário enquanto organizava o apartamento. Era a caixa de sapatos onde eu guardava o dinheiro. Vazia agora, claro, mas ainda cheirando levemente a papel velho. Sentei no chão do closet com aquela caixa nas mãos e comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio. Porque aquela caixa representava tudo. Representava a mulher que escondia R$ 50 entre absorventes para poder ter algo próprio. Representava a humilhação de precisar disso. Representava também a inteligência, a estratégia, a determinação que me trouxeram até aqui. Laura me encontrou chorando. Mãe, o que foi? Mostrei a caixa. Sabe o que é isso? Uma caixa de sapatos. É minha caixa de liberdade. Foi aqui que comecei a juntar dinheiro para poder sair. R$ 50 de cada vez. Ela se sentou do meu lado. Eu lembro quando você fazia bolo de pote. Eu achava que era só porque você gostava de fazer bolo. Era isso também. Mas era mais porque eu precisava ter dinheiro que o seu pai não controlasse. Ele era muito ruim com você, né? Era, mas acabou. E agora somos livres. Ela me abraçou, e a gente ficou ali, no chão do closet, abraçadas, com aquela caixa de sapatos velha entre nós. Um símbolo, um testemunho. Uma lembrança de que a gente sempre foi mais forte do que qualquer um imaginava. No dia do meu aniversário esse ano, 45 anos, não fiz jantar. Saí para jantar fora. Com Beatriz, com Daniel, com Laura, com Gustavo. Num restaurante italiano caro na Praia do Canto. Pedi o prato mais caro do cardápio. Vinho tinto importado. Sobremesa de R$ 200 e paguei tudo. Com meu cartão, com meu dinheiro. Sem pedir permissão de ninguém. Quando a conta chegou, R$ 1.900, eu não tremi. Não me senti culpada. Não pensei, isso é muito. Apenas paguei. Porque eu podia, porque eu merecia, porque aquele dinheiro foi conquistado com meu suor, minha inteligência, minha resiliência. No caminho de volta para casa, Daniel segurou minha mão. Você é incrível, sabia? Eu sei, respondi sorrindo, e dessa vez eu realmente sabia. O que eu aprendi nesses 3 anos? Aprendi que dignidade não se negocia. Não importa quanto tempo você investiu num relacionamento, se ele te diminui, te humilha, te destrói, você tem que sair. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar
Eu tinha 42 anos quando saí. Achei que estava velha. Achei que era tarde demais. Não era. Aprendi que independência financeira é liberdade. Não importa quanto. Pode ser R$ 50, pode ser 500. Mas ter algo seu que ninguém controla é poder. Aprendi que vingança não precisa ser irracional. Pode ser fria, calculada, legal. E ainda assim, satisfatória. Aprendi que os filhos percebem tudo. Gustavo me disse, um dia: Mãe, eu sempre soube que você era forte, mas eu não sabia que você era uma guerreira. Aprendi que a família do abusador raramente te defende. E tudo bem, você não precisa da validação deles. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendi que testemunhas são importantes, por isso fiz questão de ser humilhada na frente de todo mundo, porque quando a verdade veio à tona, ninguém pôde fingir que não viu. Aprendi que documentos são poder. Guarde tudo. Prints, recibos, gravações, tudo. Aprendi que advogado bom vale cada centavo. Dr. Paulo cobrou caro, mas valeu. Aprendi que recomeçar dói, mas ficar dói mais. Aprendi que a amante nunca fica. Jéssica não foi a primeira, não será a última. Elas vão embora na primeira dificuldade. Aprendi que a melhor vingança é viver bem. E eu estou vivendo muito bem. Para você que está me ouvindo agora, que talvez esteja num relacionamento assim, que talvez esteja sendo diminuída, humilhada, controlada, eu quero te dizer uma coisa: você é mais forte do que imagina. Você tem recursos que você ainda não descobriu. Você tem inteligência, coragem, resiliência. Não é fácil, não vai ser rápido, mas é possível. Comece juntando dinheiro, um pouco que seja, escondido, seguro. Comece guardando provas, prints, áudios, vídeos, tudo que puder. Procure um advogado. Consulta geralmente é grátis. Veja suas opções. Fale com alguém de confiança. Amiga, familiar, terapeuta. Não carrega isso sozinha. E quando chegar a hora, e você vai saber quando é a hora, saia. Não volta. Não acredita em mudança. Não acredita em segunda chance. Porque homem que te humilha uma vez vai humilhar de novo. Homem que te trai uma vez vai trair de novo. Homem que te diminui nunca vai te valorizar. Você merece mais. Você merece respeito. Você merece amor de verdade. Você merece dignidade. Você merece recomeçar. E nunca, nunca é tarde. Eu tinha 42 anos. Conheço mulheres que saíram aos 50, aos 60. Não importa a idade, importa a coragem. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha, colega de trabalho que precisa ouvir essa mensagem. Essa mensagem que diz que dignidade não se negocia, nunca. Que amor próprio vem primeiro, sempre. Que você não está sozinha, mesmo quando parece que está. Que existe vida depois do abuso, depois da humilhação, depois da traição. Que você é capaz, sim, de reconstruir do zero. Que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like aqui embaixo se essa história te motivou, te inspirou, te fez sentir menos sozinha. Se inscreve no canal, é aquele botãozinho vermelho bem ali embaixo, e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, histórias de novela que não têm nada a ver com a vida real. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz, merecedora de todo o amor do mundo, de todo o respeito, de toda a dignidade. Uma mulher que não nasceu para ser capacho de homem nenhum, que não nasceu para ser diminuída, humilhada, controlada. Você nasceu para brilhar, para conquistar, para ser feliz. E se hoje você não está feliz, se hoje você está numa situação que te sufoca, que te diminui, que te apaga, eu te digo, você pode sair, pode recomeçar, pode renascer. Eu sou a prova viva disso. De 42 anos, sem emprego, sem renda, com 2 filhos para criar, para 45 anos,
contadora sênior, financeiramente independente, emocionalmente livre, num relacionamento saudável, com filhos orgulhosos, vivendo a vida que eu mereço. Se eu consegui, você também consegue. Acredita em você, mesmo quando ninguém mais acredita. Principalmente quando ninguém mais acredita, porque a opinião que importa é a sua, o amor que importa é o seu, a vida que importa é a sua. E ela está te esperando. Do outro lado do medo, do outro lado da coragem, do outro lado da decisão. Um abraço apertado no seu coração, de uma mulher que já esteve no fundo do poço e escalou de volta. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que te fizeram acreditar. Você é mais valiosa do que qualquer um te disse. E você merece tudo. Tudo de bom que a vida tem para oferecer. Não aceita menos. Nunca aceita menos. Até a próxima história. E que você, assistindo isso agora, encontre a força para escrever a sua própria história de recomeço. Sua própria história de libertação. Sua própria história de vingança. Ou melhor, de justiça. Porque no fim, não foi vingança. Foi justiça. Foi karma. Foi consequência. Foi ele colhendo exatamente o que plantou. E eu? Eu apenas abri a porta e deixei a tempestade entrar. Uma tempestade que ele mesmo criou. Um abraço forte. E lembra, você nunca está sozinha. A gente está aqui, torcendo por você, acreditando em você, te esperando do outro lado, do lado da liberdade.